Alguns contos de fadas são tão verdadeiros que a gente inventa eles pra conseguir lidar com a vida real. A gente cresceu achando as nossas divas dos anos 2000 icônicas, mas a gente nunca parou pra pensar na relação delas com a comida e com a vida. E hoje a gente vai analisar isso. E tem uma frase no começo desse filme que a Ray fala, eu até anotei. Alguns contos de fadas são tão verdadeiros que a gente inventa eles pra conseguir lidar com a vida real. E a Molly, a principal desse filme, ela vive exatamente desse jeito. Um conto de fadas que ele não se sustenta. E hoje a gente vai olhar pra Molly Gunn, do filme Grande Menina, Pequena Mulher. Eu reassisti esse filme e, assim, é um dos meus filmes favoritos dos anos 2000. Brittany Murphy. Saudades, perfeita. E assim, analisando o filme, né, uma das primeiras cenas que aparece é ela se arrumando pro aniversário dela e ela pegando dinheiro dentro do freezer. Isso é uma coisa completamente assim, você fala, mano, da onde surgiu isso? Então você percebe que ela é uma mulher adulta, que ela vive num conto de fadas, num mundo muito fantasioso, né? Ela era filha de um cantor de rock que morreu, os pais dela morreram quando ela era pequena, né? E daí eles deixaram a herança pra ela, então ela viveu a vida toda ali super mais tranquila, né? Sem se preocupar com muitas coisas, enfim, com uma rotina um pouco mais solta, mais livre. E de certa forma também meio sem estrutura, né? Porque ela só vai vivendo assim, sem pensar. Isso também acaba refletindo muito na alimentação. Porque assim, ela não precisou aprender a construir nada. Ela já tinha ali de mão beijada as coisas. E quando essa vida tá pronta, de certa forma você não aprende também a se sustentar em si. Não necessariamente de dinheiro, mas emocionalmente, em relação aos seus hábitos. E tem uma cena muito simbólica, assim, que eu vi também bem no comecinho do filme, que ela tá no aniversário dela, né, que ela tava se arrumando no comecinho, e uma mulher fala pra ela assim, nossa, mas você tem que fazer um botox, olha essa ruga aqui, não sei o quê. Aí ela vai pro banheiro e fica assim. E daí ela se vê assim, velha, já cheia de rugas, enfim, já bem idosa. E aí ele já mostra também a relação que ela tem com o corpo dela, que é uma relação também muito voltada pra essa validação externa. E aí chega lá, tal, ela se apaixona pelo cantor, tudo mais, ela faz o que faz pra ele ir pra casa dela, chega na casa dela, ela assim, ai, você quer sobremesa e tal, já se oferecendo, não sei o que, mas aí ela abre uma bandeja com um monte de doce industrializado. E aí eles ficam lá, ficam dias curtindo, não sei o que, eles ficam numa bolha mesmo. Então assim, é excesso, é impulsividade, não tem limite nenhum, ela vive num conto de fadas. E aí essa parte eu achei muito engraçada, eu acho muito engraçada, porque ela pega, tá no banheiro, liga pra melhor amiga e fala assim, eu não aguento mais ele tá me sufocando, ele não vai embora, ele só fica aqui cantando, não sei o que, nananã. E aí, tipo, ela sai, ele chama ela sai, ele, não, então, eu quero ir embora. Ela, tipo, não, você não vai embora, que não sei o que. Começa a dar soluções, 1000 soluções pra ele não ir embora. E aí, quando ele vai embora, ela desmorona. Ela fica dias trancada, aí a melhor amiga dela chega na casa dela depois de dias. A casa dela tá um caos, cheio de delivery, assim, comida de japonês, comida chinesa, todos os potinhos vazios. Assim, um completo caos. E ali a comida, ela não indica só a fome, ela indica esse vazio interno que ela tá sentindo naquele momento. Vamos dar uma recapitulada, né? Ela vive nesse caos, então a comida também, de certa forma, vira um caos. Ela tem essa desorganização da vida e isso reflete na alimentação dela. E aí ela usa a comida, né, como uma forma de fuga, de preencher esse vazio que tem dentro dela. Mas isso não é uma coisa consciente, ela faz sem perceber. Ela tem um padrão de dependência emocional muito grande. Você consegue perceber quando o cara vai... Ela fica falando, ai, mas ele não sai daqui, não sei o que. Quando ele vai embora, quando ele fala que vai embora, ela desmorona. Porque você percebe que ela não consegue sustentar as relações dela e, consequentemente, ela também não consegue sustentar a rotina dela. Tudo é uma consequência, tudo é um efeito cascata. E aí ela não conseguindo sustentar essas relações, né, o outro vai embora e ela perde o chão mesmo. E daí ela usa a comida como essa fuga, como essa... pra preencher esse vazio que tem dentro dela. Essa falta de autonomia também, porque ela nunca precisou trabalhar e fazer alguma coisa, né, pra se sustentar. E daí chega um momento depois, ela vai se ver num momento que ela precisa trabalhar e se sustentar. Porque ela não aprendeu isso a vida inteira. Tudo foi dado de mão beijada, que nem eu falei no comecinho. E aí isso acaba aparecendo em todas as coisas da vida dela, né? Tanto o dinheiro, quanto a rotina em si, quanto na alimentação. O que eu acho mais interessante desse filme é esse contraste com a Ray, né? Que ela é o completo oposto da Molly. Enquanto a Molly é totalmente desorganizada, tem uma vida caótica, a Ray é, assim, completamente controladora. Tem até uma parte que ela fala que você é psicótica. Ela, eu sou psicótica.
Mas você percebe que as duas também estão desconectadas. Tem esse controle muito grande da Ray e tem esse descontrole ali da Molly. Então não é um equilíbrio. E aí, enfim, a gente vai conversando no final, mas no final elas conseguem, de certa forma, encontrar um equilíbrio com as duas ali. E a Molly, ela tá num nível completamente reativo, né? Ela não percebe as coisas que ela tá fazendo, ela não sustenta as escolhas dela. Na verdade, ela nem escolhe, né? Ela só vai vivendo conforme a vida vai levando ela. E aqui entra um ponto muito importante, que não é sobre comer. É sobre conseguir sustentar essa vida minimamente organizada, para que essa alimentação também acompanhe isso. E aí, como eu faria se ela tivesse num acompanhamento comigo? Com a Molly, eu começaria criando uma base para ela entender toda essa parte e se reconectar com o corpo dela e com ela mesma. E aí, por exemplo, ter horários, então acordar num horário, dormir num horário específico, comer nos horários certinhos, pro organismo dela, o corpo dela começar a entender uma rotina. Então, antes de ensinar o que comer pra ela, eu ensinaria ela a sair desse automático, realmente começar a perceber o próprio corpo. E aí, a segunda fase, a gente entraria na construção. Que a gente começaria a organizar realmente a alimentação, entender, putz, isso aqui faz sentido para esse objetivo que ela precisa, ou se ela quer só viver saudável, a gente precisa incluir isso na sua alimentação, você precisa ter essa variedade e tudo isso. A gente vai construir essa questão da alimentação na vida dela, porque não dá para viver em extremos, precisa de um equilíbrio ali no meio. Então, organizar as refeições simples ali, trazer uma previsibilidade maior para a vida dela, para a alimentação dela e reduzir essa impulsividade, né? Porque aí ela consegue trazer essa previsibilidade, né? Então não ter esse impulso de, eu vou pedir um delivery porque eu tô triste, não sei o quê, e é isso, sabe? E aí não é sobre perfeição, ela pode pedir o delivery, pode, enfim, pedir as coisas que ela gosta, só que precisa ter consistência. E aí a gente entraria também na terceira fase, que é a autonomia, dela se virar sozinha. A gente construiu tudo isso juntas, né? Teve essa parte de reconexão, depois a parte de construção, e depois ela vai entrar numa fase de autonomia, pra ela conseguir fazer isso sozinha, sem mim. Porque aí ela não vai comer mais dependendo do humor dela. Ela vai comer porque ela tem que comer e se alimenta. Mas quando ela, eu tô com vontade de comer uma pizza, comprar um chinês, ela vai lá e compra e come. E é não desmoronar quando as coisas saem de controle, entende? Ela conseguiu construir isso pra chegar nessa fase de autonomia. E a coisa mais legal do filme é que conforme o filme vai passando, você percebe como a Molly tá amadurecendo, como a Ray tá dando uma amolecida no coração. Porque uma vai puxando isso da outra, né? A Molly ali vai puxando esse lado um pouco mais descontraído da Ray, e a Ray vai dando um pouco mais de responsabilidade pra Molly. E tem coisas pequenas que a gente vê esse amadurecimento, né? De, por exemplo, mais pro final, ela aluga um apartamento mais simples do que ela morava, porque ela não tem condições de pagar um apartamento do jeito que ela tava morando antes. E aí ela se conscientizou que ela precisaria mudar isso. Então isso pode parecer simples e pequeno, mas é uma grande vitória. E na alimentação também, às vezes você fez uma mudança pequena e você não percebe que é grande, mas depois, num contexto geral, é uma mudança gigantesca. E é isso, né? Sair da fantasia, desse conto de fadas que ela morava, pra ir pra realidade. E ela começa a se preocupar de verdade com a Ray durante o filme, né? A Ray também com ela. Porque quando a Ray some, ela sabe exatamente onde procurar ela, né? Porque ela percebeu, ela se importou com a Ray, ela observou, ela teve presente na vida da Ray, diferente da mãe dela. Ali no finalzinho, né, quando elas estão na xícara, no brinquedo da xícara, que depois ela vomita e tudo mais, e a Ray começa a bater na Molly ali, e ela abraça depois, né? E a sensação de você ter um lugar pra ir, né? Você não precisar, de certa forma, fugir pra uma comida, pra se sentir acolhida. É realmente ter essa construção e essa estrutura maior. E aí, assim, no fim de tudo isso, a comida nunca foi o problema, né? Era realmente essa forma que ela tava vivendo. E talvez você não seja uma Molly, né? Ou uma Ray. Mas se a sua alimentação depende do seu humor, do momento que você tá vivendo, das pessoas que estão ao seu redor, talvez o problema não seja a comida em si, seja essa falta de base e de construção mesmo. Enfim, gente, eu amei fazer esse vídeo, rever o filme também. E eu queria saber de vocês qual a próxima diva dos anos 2000 que a gente pode analisar o comportamento. Eu vou explicar como que eu faria o meu acompanhamento com elas pra gente tentar organizar um pouquinho a vida delas. Então me conta aqui nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo.